maquiava aqui, mano. Pronto. Massinha. Oi, Lolis! E aí, Oliveiras, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Como vocês podem ver, a gente é um casal. Casado namorado, viu? Fico bem claro, tá ligado? E hoje a gente, como primeiro vídeo do canal, a gente vai contar como a gente se conheceu e nossa história até hoje. E algumas coisas... Nós dois! Olha lá. Eu e Lohan frequentamos a mesma comunidade. E nós somos Frequentávamos, no coroinhas. caso, porque nós somos coroinhas da comunidade Santa Luzia. Da Vila Fátima, número 4, número lá. O Nem número pra de ter hoje. sido, Não né? tem Tu aí como dizendo não a tudo. igreja. Tem sim, uma aposta. Enfim, nós somos coroinhas da mesma comunidade. E quando Lohan me conheceu, porque assim, a gente sempre morou no mesmo bairro, só que eu não sabia da existência do Lohan nem Lohan da minha existência. Não, sabia. Sabia? Enfim, ele sabia da minha existência, só que eu não sabia da existência dele. Aí eu namorava, né? E Lohan frequentava a igreja, ele me via, só que eu não via ele, entende? E depois que eu terminei, eu comecei mais pra igreja, porque começou a ter muitas coisas na igreja, aí eu frequentei muito a igreja. E por eu falar com os amigos dele, eu comecei a falar com ele também. E foi aí que a gente começou a ser amigo e tal, e foi crescendo a amizade. Aí era tipo assim, no começo, nós, como ela falou, nós éramos apenas amigos. E eu sempre fui, antigamente, não hoje, eu era uma pessoa muito fechada. Então eu não era de estar abraçando ninguém e tudo, eu tinha um melhor amigo. Então, aquele melhor amigo era tudo pra mim. Se eu falasse com ele, eu não tava nem aí pra ninguém. Eu era muito fechado, eu era no meu canto. Então, que foi difícil começar a conversar com ela foi por conta que eu me lembro que nós começamos a ser amigos assim quando ela ia abraçar meus amigos, que são da nossa comunidade. No caso, eu não abraçava ela porque eu se saía. Mas depois eu tinha medo de abraçar porque ela. eu sou uma pessoa muito assim. Pra ela dizer alguma coisa, depois ela foi se abrindo e aí eu comecei a abraçar ela. Só que eu via Camille, nunca imaginei que nós ia estar hoje namorando. Só que eu via ela como apenas, nem amiga eu via ela como amiga. Por conta que ela tinha um namorado que tipo, ele era muito aberto pra abraçar o povo, conversar e tudo. Só que ela sempre foi muito fechada. Você vê o Camille conversando com a pessoa, meu filho, era um milagre de Deus. Porque eu não sei o que era, o namorado dela não era, porque ele conversava com ninguém. Então ela era muito fechada. É que eu sempre, no começo eu era muito fechada. Tipo, ele falava, nada a ver sobre o nosso relacionamento, não tem? Não que ele proibisse, nem eu proibisse, mas porque ele sempre foi aberto pra falar com todo mundo, mas eu nunca fui, tipo, de estar chegando e abraçando. Hoje eu sou, mas antigamente eu não era. E a nossa amizade foi... A nossa amizade, ela foi crescendo, né? Muito, muito, muito. Não tipo tão, mas foi crescendo mais do que o normal, porque a gente não falava de jeito nenhum. E tu já gostava de mim nesse tempo? Que a amizade foi crescendo? Sim. Não. Se lembra, eu só peguei a amizade com o Lohan depois que eu terminei. Ou seja, quando a gente começou a conversar Porque e ela tudo. começou a se soltar mais. Eu não tava namorando, eu já tinha terminado. Aí a gente pegou e ficou mais amigos. Só que depois que eu terminei, eu passei um tempo ainda tipo mais fechada do que o normal. E depois, acho que uns 3 meses, tudo, eu já comecei a ser uma pessoa mais solta, entende? Com os meus amigos, todo mundo. Aí foi quando a gente começou a conversar mais, tipo, a se abraçar mais, se falar mais. E como ela tinha acabado de terminar o relacionamento dela, é claro que eu não ia me envolver de vez, pedir pra ficar com ela nem nada. Por conta que, mesmo que eu gostasse dela, eu via nós como amizade, não passava do amizade. Mas tipo assim, passou um tempo que nossa amizade dela foi crescendo tanto que eu comecei a amar a Camille. Começou a surgir um ciúme em mim do nada. Eu não gosto. Nós não tinha nada, mas era um ciúme que nós tínhamos uns amigos lá na comunidade. Então, por conta do meu ciúme que era tão grande, eu posso dizer possessivo, eu começava a colocar metas no menino, tipo, ó, um abracinho vai, né?
brincou demais, não, você sabe, deixa ela brincar, né? Só que com o tempo foi passando mais. Aí foi no tempo que eu comecei a gostar dela e tudo. E tipo assim, ela, quando tava comigo, não só comigo, com os outros coroinhas, ela falava muito em voltar com o ex dela. Voltar com o ex dela vai voltar, nós vamos namorar de novo. Então eu comecei a ver que não tinha como eu namorar com ela, porque tipo, eu tô gostando muito dela, então eu vou pedir pra ficar com ela. Vai que um dia ela volte com o ex-namorado dela e como é que eu vou ficar? Porque deixa eu falar só uma coisa. Ah, Porque nesse tempo, quando o Han começou a gostar de mim, eu ainda não gostava dele, porque eu conversava com o meu ex-namorado e eu sempre falava pra todo mundo, né, que ele ia voltar e que a gente ia voltar a namorar, entendeu? Por isso que ele também não falou nada, porque não teve a oportunidade, porque eu não parava de falar no meu ex-namorado, entendeu? Aí, por isso, aconteceu isso. aí eu fui, tipo, como eu acabei de falar, não tinha como eu namorar com ela porque o ex-namorado deles ia voltar, enfim, era uma história que não saía da cabeça dela e sempre compartilhava. Aí eu comecei a me doer e tudo, aí eu falei, não, vida que segue. Surgiu uma brechinha pra eu começar a namorar, né? Uma menina lá surgiu, né? E pedindo pra ficar Aí comigo. ele, uma gatinha, É, né? vamos lá. Não tem ninguém, né? E tipo, antes de eu começar a namorar, eu fui, vamos dizer assim, que meio burro e inteligente. Mas pra mim que no começo era bom, por conta que eu gostava muito de Camille e não tinha algum jeito de eu desapegar dela, eu não imaginava. Como nós entramos nos coroinha, que daqui da comunidade, tinha um jeito só. Como diz o povo, né, que madrinha e afilhado, né? Então eu escolhi ela pra ser minha madrinha. No começo era o único jeito de eu me afastar dela, por conta que ela ia voltar com o namorado dela, né? E eu escolhi ela como madrinha porque era o único jeito que eu ia tentar me afastar dela como um namoro, mas que eu ia mesmo assim continuar tendo o amor dela e a atenção. Então eu escolhi Deixa eu ela. explicar isso. Ele me chamou. Deixa eu explicar isso. Ele me chamou pra ser a madrinha dele. Pra através disso ele me esquecer pra ter alguma coisa. Pra ele botar na Mas mesmo cabeça assim dele que ele ia me ver só como madrinha. Mas entendeu? mesmo assim eu ia continuar tendo carinho e atenção que eu Aham. nunca tive. Então, passou um tempo, eu escolhi como ela como minha madrinha e tudo, né? Só que, tipo, eu comecei a conversar com meus amigos. Eu sou burro, como é que eu escolhi uma pessoa para ser minha madrinha que eu gosto dessa pessoa? Aí eu comecei a desacreditar mais e comecei a namorar com a outra menina. Com o tempo, como eu falei, eu sempre tive contato com meu ex-namorado. E aí teve um tempo que a gente parou de ter contato, né? E eu comecei a viver minha vida normal. E Lohan tava namorando, entendeu? Só Aí- pra avisar, eles não trabalham com nomes. Tá brincando. Aí ele tava namorando, né, e tudo. E com o tempo, tipo, passou um tempo, aí eu comecei a sentir uma coisa por ele. Só que ele tava namorando e eu respeitei demais isso porque, né, se a pessoa tá com outra pessoa é porque ela gosta daquela pessoa, então ela precisa ficar com ela. Então, eu fiz o quê? Eu fiquei na minha, né, e falei, não vou dizer nada, porque eu sou uma pessoa que assim, eu sinto, mas eu fico quieta. Então eu peguei e não disse nada. Tipo, não vai? E ela me falou que ela era tipo uma pessoa assim. Antes ela era muito sentimental, brigando e tudo, eu vou chorar, correr atrás. Só que quando ela começou a me conhecer mais, ela era uma pessoa, vamos dizer que hoje nós conseguimos melhorar esse orgulho. Mas antes ela era uma pessoa muito orgulhosa. Então se ela falasse, não vou correr atrás não. No começo ela era, só que chegou um tempo que ela começou a parar de correr atrás de conta que eu namorava, né? E tudo, só que tipo, mesmo que. E aí ele continuou namorando e eu gostando dele, só que eu peguei e não contei nada a ele, tá? Pra quem pensa que eu disse, não, ele não vou estar apaixonado, tudo termina e fala, por favor, eu não fiz isso, tá? Continuei vivendo minha vida normal, né? Triste, solitária, sofrendo, porque a pessoa que eu gostava, estava com outra, mas enfim, tudo bem, não tem problema. E ele continuou namorando, né? Tudo bem, respeito demais. E com o tempo ele terminou com ela. Só que quando ele terminou com ela, aí nós se aproximou mais ainda, entendeu?
Ele começou a vir na minha casa todo dia, mas tipo assim, na amizade, né? Pra tu, porque pra mim não era na amizade. E, Mas a- e quando ele terminou com ela, a gente começou a sentir uma coisa um pelo outro, não foi? pra lembrar, eu terminei 7 vezes com minha ex-namorada. Vixe, Essas Maria. 7 vezes nós tentávamos, mas não ia. Tentaram, não entendi. Aí eles pegaram. Tô conversando aqui. Ignorem. Aí eles terminaram, eles passaram um tempo separados, né? E foi nesse tempo que Lohan, né? Eu e os dois começou a sentir uma coisa, só que eu não falei nada, nem ele falou nada. E aí foi aconteceu uma coisa muito rápida. Ele viajou e depois eu viajei com um negócio, mas foi muito rápido, tanto a dele como a minha. E nesse período a gente brigou na nossa amizade por causa de ciúmes, né? Meu, segundo. Que a gente foi num circo, enfim, aconteceu as coisas que ele ficou com ciúmes, a gente brigou, a gente passou um dia sem se falar. Que ela foi dar o número do WhatsApp do menino que ela nem conhecia. Só que. Ele calma, não. calma. Ela foi dar. Nós estávamos no circo e eu namorava ainda. Só que eu gostava muito Tu dela. tinha terminado, tu não tava namorando não. Não. Porque depois daí tu viajou, aí foi quando tu pensou em me dizer, Eu aí tu não tava- disse. Eu tava namorando ainda. Amor. Enfim. Já fala. Aí que eu até te falei, eu não devo sentir nada por você, que eu namoro e tudo, você lembra? Aí eu peguei, nós tava lá no circo e tudo, era hora do intervalo, ela chegou e o menino chamou ela, deu o WhatsApp, só que eu pensei que era o dela. Aí eu fiquei muito chateado, sem querer falar com ela nenhuma vez. Aí depois ela veio me dizer. Aí eu falei, Lohan, pra me explicar. Não quero conversa. Mentira, ele falou assim, não, mas ele quis dizer que não queria. Aí eu falei, tá bom, mas eu vou explicar não, porque eu não fiz nada errado. Eu tava dando o número de um amigo meu, que o menino também era meu amigo, ele não era meu desconhecido, ele era desconhecido dele. Aí pedi o número do meu amigo, aí eu fui dar, ele pensou que era meu. Carol, de novo! Tá, continue. Ele pensou que era o meu número, aí pegou e ficou com raiva. Aí nós começamos a falar. Aí depois do tempo que ele terminou e tudo, aí viajou. Aí chegou lá na viagem, minha ex-namorada falou comigo, dizendo que, tipo, porque meu relacionamento era um relacionamento muito complicado, mas eu não vou entrar em detalhes. Só que eu fiquei com medo. Por conta que eu sabia que Camila, ela gostava muito de mim, mas tipo, como ela era minha madrinha, ela podia me amar só como madrinha. Só que eu fiquei pensando, né, se ela ser só como madrinha. E quando eu falava com meus amigos, ele falava, Lohan, pode ser que seja só como madrinha e tudo. Eu até inventei uma desculpa, só que eu disse, não, enfim, dá certo não. No outro dia eu retornei a conversar com minha namorada de novo e nós voltamos. Foi. E eu não sabia disso, viu? Porque quando ele voltava e quando ele tava namorando, ele dizia, ó, eu tô namorando, não sei o quê, né? Porque madrinha, né, tem que saber das coisas do afilhado, E eu eu acho. Aí, quando ele voltou de viagem, ele já tinha voltado. Não, eu voltei na segunda, terça-feira foi quando eu comecei a conversar. Um dia depois. Mas não foi muito. Enfim, pra quem não entendeu, ele fez um texto pra me mandar dizendo que gostava de mim, só que aí ele não mandou. E ele tava conversando com a ex dele e eles voltaram a namorar. Aí ele voltou um dia, aí no outro dia eles voltaram, tipo assim, voltaram mesmo. Só que eu não sabia, eu fiquei sabendo por outras pessoas, porque nós não estávamos falando. Aí eu fiquei sabendo depois e foi no tempo que eu disse, então eu não vou dizer nada, porque eu pensei em conversar com ele sobre nós, só que eu não falei porque eu descobri que ele estava namorando. Aí eu até comentei com 2 amigos meus que se fosse pra acontecer já tinha acontecido, mas que não ia acontecer mais porque ele tinha voltado com a ex-namorada dele. Só que nessa viagem eu tinha tomado uma decisão muito forte que, tipo, era Camille e se for dar certo com alguém, vai dar certo com Camille. Então, teve uma vez que nós estávamos na casa de um amigo nosso assistindo um filme, né? E eu lá deitado na rede com ela, aí eu saí... Na amizade, tá? Na gente? amizade, simplesmente eu saí da rede, postei uma foto minha com minha ex-namorada, dizendo que eu amava ela e tudo. Aí do nada a Camille só levanta, vou pra casa. Não, deixa eu explicar agora o que eu senti. Nós tava super normal, deitado assistindo um filme, do nada ele levanta da rede, aí vai lá e posta uma foto com a ex-namorada dele. Tipo assim, normal, porque no tempo ele estava namorando, é normal você postar uma foto com sua namorada. Só que eu tava sentindo alguma coisa por ele, e ele chegou lá, saiu, levantou e postou foto com a namorada dele. Aí eu peguei, levantei e falei, gente, vou pra casa, tchau. Sim, mas tu não precisa Aí não. ele,
Não, eu vou te deixar. Não, eu vou sozinha, não precisa não. Mas ele acabou indo me deixar. Aí eu fui o caminho todinho. E Assim, mas deu certo. aí, depois disso, né, tipo, eu briguei com minha namorada lá na casa de uma tia minha. Só que nós conversamos, aí pronto, decidimos acabar. Que eu não Os vou dois falar. decidiram terminar porque não ia dar certo, viu que não ia dar certo. tudo. Aí eu comecei a pensar em Camille. Né, Camille. Tentei conversar com Camille, no começo deu uma de dificinha, Porque né? eu sou Calma, difícil. deixa eu Não, contar. mas é porque... Enfim, vai, conte. Aí mandei um texto, né, Camille, quer ficar comigo, sei o quê. Aí ela, não, que não dá certo, não dou certo com Deixa eu ninguém. contar uma coisa. É porque quem já conversou comigo sobre relacionamento sabe que eu sempre dizia que eu não queria namorar, Só porque que Deus eu me enviou. não queria. Eu queria viver minha vida normal, sem ninguém, mas eu não queria namorar, não queria. Vou falar. Aí tu falou comigo, mandou mensagem. Aí eu mandei disse que não mensagem, tudo, só que eu sou uma pessoa que, tipo, eu tinha terminado o meu relacionamento. Então, essa ideia de eu aceitar terminar envolveu o Camille também. Então, eu não aceitei eu terminar nós terminar o relacionamento e eu perdi uma outra pessoa e vou desistir de uma? Não vou desistir dessa pessoa não. Então eu ficava, Camille, vai dar certo, sei o que, e ela dizia assim, não, vamos, ela já começou, né, vai dar certo, tipo, vamos ver se vai dar certo. Não vai dar não. Sim, deixa eu já contar. deu. É porque assim, eu tava sentindo alguma coisa por ele. Só que como eu vi que ele tava com Jéssica, na minha cabeça era o quê? Não, ele nunca gostou de mim. Era só como madrinha afilhada e ele tá com Jéssica porque ele gosta dela. Mas ele gostava dela quando tava namorando com ela, né? Aí, depois que terminaram, né? Começou a gostar de mim de novo, só que eu não sabia. Então eu fiz o quê? Eu falei, não, então eu não vou querer. Então eu perdi o interesse. Não é que eu perdi o interesse de vez que não tem como você, né? Esqueci a pessoa assim de vez, mas eu decidi que eu não queria mais porque eu pensava que ele não gostava de mim, entendeu? Até que ele veio falar comigo, aí depois eu falei que eu não queria, porque eu não, como eu disse, eu não queria namorar com ninguém. Porque ele tava, eu falei assim, quando eu falei que eu não queria, depois eu falei que a gente podia o quê? Começar a se conhecer. Aí a gente tava o quê? Se conhecendo. Aí o Lohan vinha, aí ele ficava falando nada. Só que na cabeça dele eu tava me importando, só que eu não tava me importando não. Eu conversava normal, conversa normal, se ele não perguntou nada, eu também não ia falar nada, porque como eu disse, só a pessoa não fala, eu também não falo. Eu Enfim. parei pra pensar, eu só converso merda. Aí foi que me deu a ideia de pesquisar o que era. Aí nós, enfim, nós foi pra um grupo de oração e tudo. Aí nós viu que o que nós tínhamos de conversar, nós já tínhamos conversado. Então se nós fosse conversar, continuar conversando, Ia só continuar eu ia conversando conversar eternamente. falando bosta. Então ela chegou pra mim. Mas eu não pensava que ele falava bosta, não. Ele que pensa e bota as coisas na cabeça Não, dele. mas chegou um dia que nós tava ali sentado na calçada e eu, ei Camila, eu só falava besteira. Eu tu identifiquei, aí tu realmente Mentiroso! falou lá na calçada. Mentiroso! Aí nós estávamos vindo do grupo de oração, ela pegou e disse, Lohan, eu tenho uma coisa muito séria pra falar pra tu. E o De coração? manhã ela falando no celular de pronto, meu Deus do céu, tava dando tão certo, meu pai. E eu, bicho, o que foi? Aí eu perguntava a Milena, que é minha irmã, que nós temos um contato muito, não tem? Muito amiga, além de irmão. Aí eu, Milena, o que foi que eu fiz? Aí eu me lembrava de uma briguinha, não, mas aquilo não foi nada não, foi só uma discussãozinha de bosta e eu ficava pensando, chegou de noite ela, aí tava chegando perto da hora, né, que ela tinha dado 7 horas. Aí chegou, né, e Camille, não, tu deixa pra falar amanhã, tem que ser hoje, isso não pode passar de hoje. Eu, tá bom, meu Deus do céu, eu vou lá agora, não vou não, porque ela tá trabalhando. Aí chegou de noite, ela foi pro grupo de oração e eu na missa, me desconcentrei, meu Deus, o que foi, meu Deus do céu, de aí, ó. Coisa feia. Eu fiz alguma coisa, será que eu fiz alguma coisa? Aí veio na cabeça que não. Aí chegou ela, nós saímos, ela, não, tem uma coisa muito séria pra falar. Ó. Aí eu, já era, meu Deus. Eu tentei, pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu fui pedir tudo. Quem será a próxima pessoa? É brincadeira. Eu tô zoando. Aí eu peguei, né? Aí ela... Vai, fala, porque esse vídeo tem que acabar pra nós conversar. Já faz tempo que nós estamos conversando e tudo, se nós continuar conversando, não vai chegar a canto nenhum. Ela pegou e falou, nós temos que começar a namorar. Eu falei, vixe, meu pai, mas tem que ser hoje. Menino. Aí nós deixamos pro outro dia.
Aí nós descemos em casa, chegou em casa, meus pais não estavam, mas ela mandou mensagem dizendo que queria conversar com eles. Aí nós voltou pra renovação. Aí chegou lá, né? Ela me falou que queria contar naquele dia ao pai dela, só que ela queria falar só. Aí eu disse, não, não dá certo você falar só, porque senão eu não vai ter graça pra mim. Seus pais vão pensar que eu não tenho atitude nenhuma, porque de qualquer jeito poderia passar isso pela cabeça tanto de um ou de outro. Aí foi que ela disse, que ela não, mas eu vou falar só, não tem o que você falar. Eu falei, beleza. Aí depois ela, Lohan, tu tem que me ajudar. Foi. Eu não quero falar só, eu não quero falar mais só não. Aí eu, tu não quer não? Só que aí eu me dando uma de arrependido, não, tu fala só que na minha cabeça. Aí na minha cabeça o resto, eu vou falar, chegar lá e agora, o que é que eu vou falar? Aí chegou, né, o pai dela chegaram, aí nós foi conversar. Aí ela pegou e foi chamar os pais dela, né? E tipo, eu preparei o discurso o mês inteiro, né? Eu já fui preparando. Do momento que ela diz, vai dar certo nós namorar, eu digo, vai, o discurso vai, eu escrevendo no caderno de 5 folhas. Vai mais. Aí eu peguei, né, consegui decorar, fala tudo bem bonitinha. Aí ela foi chamar os pais dela dentro de casa. Pai, mãe, eu não tá precisando falar com vocês. Só que realmente eu acho que ele já sabia o que é, não foi o que eu... Será que é? Não. Vamos aceitar logo, quando ir embora. Aí chegou lá na porta, posso falar? Eu vou falar até o discurso. Pode falar? Aí, pode. Aí fala, bonitinha, é claro que pode, cuide de minha filha. Eu, não, pode deixar aqui, ó. Vou aqui, ó. Aí o pai, a mãe arruma 3 empregos, viu? 3 empregos. Empresário, tinha outro, né? Doutor e advogado. Eu, tá bom. Aí arrumei os 3 empregos pra sustentar essa, porque essa aqui com mais que um leão, um dinossauro. Hipopótamo. Antigamente eu fazia assim, eu ia comer com ela, né? Aí eu comecei a namorar com ela porque os pais dela deixaram. Antigamente Eles eu era deixaram, assim, tá, gente? quando nós ia comer, né? Tipo assim, nós comprávamos 2 hambúrgueres. Nós não, ela. Comprava 2 hambúrgueres e aí nós começávamos a comer. Aí no primeiro dia, né? Cheio. Eu vou comer aqui devagarinho, né? Porque minha irmã sempre diz, ó, Lohan, quando você for comer na frente da sua namorada, coma devagar, porque isso é feio comer ligeiro. A mulher vai ficar com nojo e vai terminar com você, ó. Tá bom. Chegou aqui, né? Chegou do hambúrguer, peidado, eu vou comer agora. Aí eu ia tacar a primeira mordida, eu olhava pra ela tava... Aí eu, não, calma aí. Aí devagarinho, né? Aí dava uma mordidinha, eu dava uma mordidinha sem olhar pra ela. E era comendo devagarinho, pegava a camisa. Menino, quando eu tava na metade do hambúrguer, assim, ó, o hambúrguer era assim, tava assim na metade, eu olhei pra Camila, ela tava com um pedacinho na mão, e olhando pro meu já. E eu assim com o bicho na metade, e ela com um pedacinho na mão, e eu... Aí chegou um momento que eu dizia, não, vou comer mais de jeito que essa não tem condição não. Ela não pediu o meu, não. Aí nós começava a comer, era tipo uma competição, só que ela comia normal, só que era mais ligeiro que eu e ela comendo, só que pra ela era normal, e pra mim não. E eu nunca consegui comer mais que ela. Se você botar uma pizza no seu, alguma coisa, ela come tudinho, e eu tô no primeiro pedaço. Quer falar alguma coisa? Tu já falou tudo. Porra, é isso, galera. Espero que vocês... Calma! Vou ganhar uma soda ali. Ei, é mesmo, já tá tarde. Não, tarde. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram. Você já tem Instagram? Não tem, né? Porque eu tenho. Não, mas nós vamos criar o do canal, viu, galera? Vai. Segue lá no Instagram, Segue viu? lá no Instagram, Camila Lima. @Lohan Oliveira. É? Né? E vai lá no meu canal. Que você não vai aparecer aqui porque ela não sabe colocar. Chiato Vlogs, viu? O meu canal. O meu Camila Lima. Pode ir lá, porque tem vários vídeos. Pode ir ó. lá que o meu é mais de qualidade. Se eu fosse Para. você, eu ia no meu. Aí, ó. Já ia contar mais história. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu ia dizer um beijo, né, Camila? Vídeo novo 50 vezes por semana. Não, vai ter vídeo novo e vocês deixem ideia. A gente vai fazer tag, trollagem. Não gosto. Eu gosto. Ai. Aí a gente vai fazer trollagem, vai fazer muita coisa. Mas é isso, como o primeiro vídeo, acho que foi a gente se conhecendo. E eu espero que vocês tenham gostado. WhatsApp aqui embaixo. Tô brincando, gente. Vou pensar que sou uma pessoa Tá, ciumenta, não, mas é. enfim, em outro vídeo a gente conta, tipo, ciúmes, essas coisas, o que vocês quiserem saber, a gente vai contar. Vai dar tempo de inventar, vai, continua. Tá dizendo que eu sou ciumenta, por um acaso? Só um pouquinho.
Você é mentiroso. Vou E é passar. isso, Não sou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no Eu já canal. falei isso. Vai, um beijo e tchau. Tchau. Faz aquela carinha de vocês. novo.